Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das doutrinas mais centrais e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas da fé cristã, a natureza do coração de Cristo. Quem ele é, lá no fundo, qual é a sua disposição mais natural, sabe? O seu primeiro impulso quando ele se depara com a nossa fragilidade, com o nosso pecado, com o nosso sofrimento. E essa não é uma pergunta só para inspirar, não. É um pilar acadêmico com implicações gigantescas para a teologia, para a ética, para a história do cristianismo. O nosso objetivo aqui nesta análise é ir além do que a gente acha, além das nossas projeções. A gente vai direto nas fontes bíblicas e na sabedoria da teologia puritana para desmontar aqueles pensamentos duros demais que a gente costuma ter sobre Deus e descobrir a realidade radical que as Escrituras mostram sobre o seu ser mais íntimo. Para guiar essa nossa exploração, a gente organizou a análise em 5 partes que se conectam. Primeiro, a gente começa com o coração revelado, olhando para a única vez que Jesus descreve a si mesmo de forma explícita nos evangelhos. Depois, em O Coração em Ação, a gente vai ver como essa natureza se manifestou na prática, no seu ministério aqui na Terra. Na terceira parte, o coração celestial, a gente vai investigar se essa disposição mudou depois que ele subiu aos céus. Na quarta, o coração perseverante, vamos falar sobre a durabilidade desse afeto. E para fechar, em O Coração Trinitário e Eterno, a gente vai conectar o coração de Cristo com a natureza do próprio Deus triuno. Então vamos começar. Então vamos lá, começando nossa primeira sessão. E aqui, a gente já parte de um ponto que é impressionante, de verdade. Pensa só, em todos os 89 capítulos dos 4 evangelhos, que contam a vida, os ensinos, os milagres, Jesus fala de tudo. Fala do reino, da justiça, do Pai, mas só existe um lugar, um único versículo, onde ele para e literalmente abre uma janela para o seu interior, para o seu próprio coração. Essa passagem, em Mateus 11, é por isso mesmo o epicentro teológico da nossa investigação. É o ponto de partida que a gente não pode ignorar para entender quem ele realmente é. Mas antes de a gente olhar para as palavras exatas de Jesus, a gente precisa calibrar o nosso entendimento. O que a Bíblia quer dizer com coração? Porque na nossa cabeça moderna, coração é o lugar das emoções, né? Em oposição à mente, que é o lugar da razão. Só que, para a mentalidade hebraica, a coisa é muito mais ampla. O coração é o centro de controle da pessoa inteira. É o quartel-general de onde saem os pensamentos, os sentimentos, a vontade, as decisões. É o núcleo da identidade que move uma pessoa. Como diz Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando Jesus vai descrever o coração dele, ele não está falando de um humor passageiro. Ele está nos dando a chave mestra da sua identidade, o motor de tudo que ele faz e diz. E o que ele revela sobre esse centro de comando do seu ser? Sou manso e humilde de coração. Para a gente sacar a força dessa declaração, a gente precisa olhar para os termos em grego. Manso, que vem de praus, é uma palavra que perdeu muita força na tradução. Não significa fraco, passivo, capacho, nada disso. Na ética grega, praus era a virtude entre ter raiva demais e não ter raiva nenhuma. Significa a força sob controle. É a atitude de alguém que tem todo o poder do mundo, mas se recusa a ser dominado pela irritação ou pelo ego ferido. A postura natural de alguém praus é de braços abertos, não punhos fechados. Agora, humilde, do grego tapenos, era ainda mais chocante. No mundo greco-romano, humildade não era virtude, era uma condição desprezível, de escravos. Quando Jesus se chama de tapenos, ele não está só falando de uma virtude, ele está se identificando com os rebaixados. Ele está dizendo, eu sou radicalmente acessível, não tem barreira para chegar em mim. E ele mesmo diz quem pode ir, os cansados e sobrecarregados. O cansaço vira o convite, isso vira de cabeça para baixo qualquer lógica de merecimento. E essa revelação bate de frente com a nossa intuição mais básica sobre o que é divino. O teólogo puritano Thomas Goodwin, num livro incrível chamado O Coração de Cristo, diz que a nossa tendência natural é projetar em Cristo as nossas experiências com poder aqui na Terra. No nosso mundo, poder e santidade geralmente vêm com distância, com severidade, com impaciência. Então o que a gente faz? A gente acha que Deus deve ser assim, só que elevado ao infinito. A gente pensa que, ok, ele até nos ama, mas com uma certa relutância, sabe? Talvez tampando o nariz para nossa sujeira. Mas a revelação de Jesus em Mateus 11 declara guerra a essa nossa projeção. Ele mostra que a santidade divina funciona com uma lógica inversa. A pureza dele não é uma força que repele, mas uma força que atrai e que cura. Chegar perto de pecadores não é algo que ele tolera, é o que o seu coração mais ama fazer. Ele está ativamente combatendo os pensamentos duros demais que a gente tem sobre ele. Beleza. Para a gente fechar essa primeira parte, o que a gente precisa guardar? Primeiro, a única vez que Jesus define seu próprio interior, ele usa as palavras manso e humilde. Segundo, coração na Bíblia é o centro de comando de tudo.
Terceiro, manso e humilde mostram um Cristo que tem uma força controlada e é radicalmente acessível, acolhedor. E quarto, e talvez o mais importante, essa revelação desafia de frente a nossa tendência de achar que um ser santo tem que ser duro e distante. Essa base é fundamental para tudo que a gente vai ver a seguir. Agora a gente avança para a nossa segunda sessão. Aqui a gente vai colocar essa doutrina à prova. Afinal, palavras bonitas em Mateus 11 não podem ficar isoladas, né? Se manso e humilde é o que ele realmente é no coração, então a vida inteira dele tem que ser a prova disso. As ações de uma pessoa são a melhor explicação do coração dela. E no ministério de Cristo a gente vê a teologia virando biografia. O que ele é, ele faz. Ele não consegue ser de outro jeito. Uma das palavras mais fortes usadas nos evangelhos para descrever a reação de Jesus ao sofrimento é o verbo grego splanchnizomai. A tradução normal, teve compaixão, não chega nem perto da força do original. A raiz da palavra é splanchna, que significa literalmente as entranhas, os órgãos internos. Então, quando o texto diz que Jesus foi movido por splanchnizomai, está dizendo que algo se revirou dentro dele, uma comoção visceral. Em Mateus 9, quando ele vê a multidão cansada como ovelhas sem pastor, o interior dele se revira. Em Lucas 7, com a viúva de Naim, a mesma coisa. Esse é o oposto da filosofia estoica, que era super popular na época, e pregava a indiferença emocional como ideal. Jesus não é um sábio estoico. A reação dele ao nosso sofrimento não é um cálculo frio, é um reflexo do que ele é, lá no fundo. E essa compaixão visceral leva ele a fazer algo revolucionário, que subverte toda a lógica de pureza do Antigo Testamento. No sistema levítico, a impureza era tipo contagiosa. Se alguém impuro tocasse no leproso, por exemplo, essa pessoa se tornava impura. O puro era contaminado pelo impuro. Essa era a regra. Jesus vira essa equação de cabeça para baixo. Ele é o puro. E o que ele faz? Ele vai atrás dos impuros. Ele toca o leproso, deixa a mulher com hemorragia tocar nele, senta para comer com pecadores. E o resultado é incrível. Quando Jesus, o puro, toca o impuro, ele não se contamina. É o impuro que se torna puro. A lepra some, o pecado é perdoado, a santidade de Cristo se mostra não como algo frágil, que precisa ser protegido, mas como uma força ativa, que se expande e cura. Isso mostra na prática que a nossa bagunça, o que a gente acha que o afastaria, é na verdade o que mais o atrai. Aí surge uma questão. Ok, mas e a ira de Jesus? Ele virando as mesas no templo, as palavras duras contra os fariseus? Como isso se encaixa com o coração manso e humilde? O teólogo B.B. Warfield tem uma sacada genial sobre isso. Ele diz que a compaixão e a indignação crescem juntas na sua alma. Elas não são opostas, são duas faces do mesmo amor. A ira de Jesus não é a irritação de um ego ferido, é uma fúria protetora. É a reação santa do amor dele contra tudo que destrói e oprime as pessoas que ele ama. Pensa num pai que fica furioso não com o filho, mas com a doença que ataca o filho. A ira de Jesus no templo é contra a exploração que impedia as pessoas de chegarem a Deus. A ira dele contra a morte, no túmulo de Lázaro, é a fúria do Criador contra o inimigo que desfigura a criação. A ira dele, então, não contradiz a mansidão. Ela nasce dela. Então, para resumir os pontos principais desta segunda sessão, a gente confirmou que as ações de Jesus são a personificação do coração dele. Vimos a sua compaixão visceral, o splanchnizomai. Analisamos como ele inverteu a lógica da pureza, mostrando que a santidade dele restaura, não repele. Concluímos que, por mais estranho que pareça, é a nossa necessidade que o atrai. E finalmente entendemos a sua ira não como o oposto da mansidão, mas como a expressão protetora do seu amor. O coração que foi revelado é de fato um coração em ação. Isso leva a gente a uma pergunta teológica importantíssima. Tudo bem, tudo isso que a gente viu foi o Jesus encarnado, que andou pela Galileia. Mas e agora? Depois da ressurreição, da ascensão, depois que ele foi glorificado à direita do Pai, o coração dele mudou? Será que a glória do céu o tornou menos acessível, menos paciente com as nossas falhas do dia a dia? Para responder essa pergunta, a gente entra na nossa terceira sessão e olha direto para a Epístola aos Hebreus, o livro que nos dá a visão mais clara do ministério de Cristo hoje, no céu. Hebreus 4,15 é um texto que pode mudar tudo. Diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra grega para compadecer-se é sympathesai, que significa literalmente sofrer com. Não é uma peninha de longe, é uma solidariedade profunda. E qual a base disso? Pois ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui a nossa intuição nos engana de novo. A gente tende a pensar que o fato dele não ter pecado cria um abismo entre nós. O autor de Hebreus diz exatamente o contrário. Pensa bem, quem cede à tentação logo de cara não conhece a força total dela. É quem nunca cede, quem aguenta até o fim, que absorve o impacto completo de cada golpe.
Jesus conhece a força da tentação de um jeito que a gente nunca vai conhecer. Não apesar de ser perfeito, mas exatamente por ser perfeito. Isso o qualifica e não desqualifica para sofrer com a nossa luta. E a coisa fica ainda mais profunda em Hebreus 5, versículo 2. Descrevendo o que um sumo sacerdote precisa ser, o autor diz que ele tem que ser alguém capaz de compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Essa expressão compadecer-se ternamente traduz um verbo grego muito raro, metriopatein. Significa lidar com as falhas dos outros com moderação, com paciência, com calma, sem explodir. E com quem ele lida assim? Com os ignorantes e errados. Essa é uma descrição que cobre todo tipo de pecado humano. O ponto aqui é muito poderoso. A ternura de Cristo não é reservada para pecados aceitáveis. O que desperta essa reação paciente dele não é a qualidade do nosso arrependimento, mas o simples fato de um pecador ir até ele e pedir ajuda. Portanto, o que a Epístola aos Hebreus nos mostra é muito claro. O coração de Cristo não endureceu com a glória. Ele continua agora mesmo como nosso sumo sacerdote celestial e o coração dele é o mesmo, manso e humilde. Ele pode sofrer com, sampatesai, as nossas fraquezas porque ele as conhece por dentro. E ele lida ternamente, metriopatem, com todo tipo de pecador que chega até ele. Longe de ser um problema, a perfeição e a santidade dele são a base que o capacita a ser o mediador mais compreensivo, paciente e compassivo que a gente poderia sonhar. Essa constância do coração de Cristo nos leva para a nossa quarta sessão. Se o coração dele é tão acolhedor, esse acolhimento dura, muitos, mesmo crendo no amor de Deus, vivem com uma ansiedade, um medo de que uma hora a paciência dele acabe. Um medo de que o próximo erro seja gota d'água. Nesta sessão, a gente vai explorar as garantias bíblicas de que o coração de Cristo não é só acolhedor no começo, mas perseverante até o fim. Em João 6,37, a gente encontra uma das promessas mais fortes de toda a Bíblia. Jesus diz, sem rodeios, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O puritano John Bunyan, autor de O Peregrino, escreveu um livro inteiro só sobre esse versículo. E ele aponta uma coisa que as traduções geralmente não pegam. No grego original, Jesus usa uma dupla negação. É a forma gramatical mais enfática possível de negar alguma coisa. Seria como dizer, aquele que vem a mim, eu com certeza, nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma vou botar para fora. Bunyan diz que Jesus falou assim para destruir todas as nossas objeções. Ah, mas eu pequei de novo. Nunca, nunca vou te botar para fora. Mas minha fé é fraca. Nunca, nunca vou te botar para fora. É uma promessa incondicional. E se a promessa não fosse eficiente, o apóstolo Paulo, em Romanos 5, nos dá uma lógica de ferro para nossa segurança. É o argumento do quanto mais. Ele diz que Deus provou seu amor morrendo por nós quando a gente ainda era pecador, inimigo. Esse é o ponto de partida. O maior ato de amor foi feito na nossa pior condição. Aí ele constrói a lógica. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, muito mais, agora que estamos reconciliados, seremos salvos. A lógica é perfeita. Se Deus fez o mais difícil, morrer por inimigos, quando a gente estava na pior, quanto mais Ele vai fazer o mais fácil, preservar seus filhos, agora que a gente está na melhor condição, unido a Cristo? A nossa segurança não depende do nosso desempenho, mas da natureza e da lógica do amor que Deus já provou na cruz. Então, no final desta sessão, o ponto central é a segurança total oferecida a quem vai até Cristo. Temos a promessa incondicional de Jesus em João 6,37 e temos a lógica irrefutável de Paulo em Romanos 5. Juntas, elas nos dão não só a doutrina da perseverança dos santos, mas algo ainda mais profundo, a doutrina da perseverança do coração de Cristo. A nossa confiança não está na força com que a gente se agarra a Ele, mas na força imutável com que o coração dele nos segura. E assim a gente chega na nossa última sessão de desenvolvimento. E aqui vamos quebrar uma caricatura teológica muito comum. A ideia de um filho bonzinho que precisa acalmar um pai severo e bravo. Nesta sessão final, a gente vai ver que o coração de Cristo não é uma exceção na divindade, mas a expressão perfeita do coração do Deus triuno. A própria Bíblia desmonta essa caricatura. O próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. O coração manso e humilde de Cristo é a janela mais clara que a gente tem para o coração do Pai. É o Pai que Paulo chama de Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Se a gente voltar para a grande revelação de Deus a Moisés em Êxodo 34, as primeiras palavras que Deus usa para se descrever são Deus compassivo e clemente, longânimo e grande em benignidade. A misericórdia não é um detalhe, é a primeira coisa que ele diz sobre si mesmo. A salvação não é um plano em que o filho convence o pai.
É um ato de amor da Trindade inteira, que nasce no coração do Pai. Os teólogos puritanos, pensando em textos como Lamentações e Isaías, desenvolveram um conceito muito profundo: a distinção entre a obra natural de Deus e a sua obra estranha. Obra natural, aquilo que flui espontaneamente da natureza dele, é a misericórdia. O profeta Miqueias diz que ele tem prazer na misericórdia, é o que ele adora fazer. Por outro lado, o juízo é a sua obra estranha. Não significa que seja injusto, mas que é algo que ele faz com uma espécie de relutância divina, não por prazer. A misericórdia é o que Deus se alegra em fazer. O juízo é uma necessidade trágica no mundo caído. Essa distinção nos dá uma visão incrível da disposição primária do coração de Deus. E qual é o propósito final disso tudo? Por que Deus se dá ao trabalho de salvar pecadores rebeldes a um custo tão alto? Efésios 2:7 nos dá a resposta. Ele nos salvou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Pensa na dimensão cósmica disso. Na eternidade, os pecadores redimidos serão os troféus da graça de Deus. A gente vai ser a exibição eterna, o outdoor cósmico que vai mostrar para toda a criação a inacreditável e suprema riqueza da graça divina. A nossa história não é só sobre nós, é o jeito que Deus escolheu para que a beleza do coração dele seja para sempre admirada. Então, para resumir esta última sessão, vimos que o coração manso e humilde de Cristo é a revelação perfeita do coração do Pai, acabando com a ideia de um conflito na Trindade. Entendemos a diferença entre a misericórdia como a obra natural de Deus e o juízo como a sua obra estranha. E, por fim, entendemos o propósito final de tudo isso, que nós, como pecadores salvos, sejamos o testemunho eterno da beleza do coração de Deus. Ufa, foi uma jornada em tanto, né? Vamos só juntar as peças bem rapidinho. A gente viu o coração de Cristo primeiro, revelado por ele mesmo como manso e humilde. Depois, o vimos demonstrado nas suas ações de compaixão visceral. Descobrimos que seu coração continua o mesmo em seu ministério celestial. Exploramos a natureza perseverante do seu afeto, que é garantido, e, finalmente, vimos como seu coração é eterno, porque ele flui da própria natureza do Deus Trino. Claro que a gente só arranhou a superfície aqui. Para quem ficou com vontade de mais fundo, a recomendação principal é sempre voltar para a fonte, a leitura atenta dos evangelhos e da epístola aos Hebreus. Se quiserem mergulhar na riqueza dos puritanos, que pensaram muito sobre isso, as obras de Thomas Goodwin, John Bunyan e Richard Sibbes são verdadeiros tesouros. E para uma abordagem mais atual, que serviu de inspiração para essa nossa análise, o livro Manso e Humilde de Dane Ortlund é uma porta de entrada excelente. Fica a dica. E para a gente não sair daqui só com a cabeça cheia de informação, ficam algumas perguntas para reflexão. Primeiro, como essa imagem de um Cristo manso e humilde desafia as ideias sobre Deus que a gente vê por aí na cultura ou até na religião? Segundo, em que área da vida, seja no pecado, na dúvida, no sofrimento, essa verdade do coração compassivo de Cristo se mostra mais necessária hoje? E terceiro, o que muda quando a gente entende que a misericórdia, e não o juízo, é a obra natural de Deus? No fim das contas, a verdade sobre o coração de Cristo não é só uma doutrina para a gente aprender, mas um convite para a gente aceitar. Um convite que ecoa até hoje. Vinde a mim. Muito obrigado pela atenção e pela companhia nesta análise.